Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje quero falar sobre algo que pode revolucionar sua vida espiritual. Algo tão simples, mas tão profundo, que mudará para sempre sua maneira de se conectar com Deus. Você já se perguntou por que suas orações parecem às vezes bater no teto e voltar? Por que em certos momentos o céu parece de bronze? A resposta pode estar não apenas no que você diz, mas em como você se apresenta diante do Senhor. Vivemos em tempos de pressa, de superficialidade, onde tudo é instantâneo. E, infelizmente, essa mentalidade invadiu nossa vida de oração. Muitos crentes hoje oram deitados na cama, entre notificações do celular, com a mente dispersa e o corpo sem reverência. Mas e se essa comodidade não for vista como humildade aos olhos do Senhor? E se a forma como você ora estiver revelando o nível do seu compromisso espiritual? A Bíblia não nos ensina apenas o que orar, mas também como orar. E embora isso possa parecer algo pequeno, o pequeno no espiritual pode ter consequências eternas. Hoje, quero revelar um segredo que muitos desconhecem. Uma verdade bíblica que tem sido ignorada por gerações. No Monte das Oliveiras, sob o peso do sofrimento que se aproximava, Jesus foi a um lugar chamado Getsêmani. Ali, em um dos momentos mais angustiantes de sua vida, ele nos deixou uma lição silenciosa, mas poderosa. Não foi apenas o que ele orou, mas como orou, que deve nos fazer parar e refletir. Mateus 26:39 diz: Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Você notou algo? Jesus, o Filho de Deus, prostrou-se com o rosto em terra. Você já se perguntou por que ele não orou deitado? Por que, em vez de se deitar após um dia longo e exaustivo, ele escolheu prostrar-se com o rosto no chão? Porque naquele momento, seu corpo estava dizendo o que sua alma sentia: angústia, reverência, rendição total. Ele não estava confortável, estava entregue. O corpo também ora. Como disse o grande evangelista Billy Graham, a oração não é apenas um exercício espiritual. É o ato mais fundamental de nos apresentarmos diante de Deus exatamente como somos, vulneráveis, necessitados e dependentes. Talvez nunca tenha pensado nisso, mas cada postura que adotamos quando nos apresentamos diante de Deus transmite uma mensagem espiritual. E Jesus, no momento mais crítico de sua vida, escolheu prostrar-se. Ele não se recostou, não fechou os olhos enquanto descansava. Ele se inclinou com o peso de sua alma refletido na posição de seu corpo. E aqui é onde a advertência começa a ficar clara para você e para mim. Porque muitas vezes, quando oramos deitados, o fazemos a partir do conforto, não da entrega, do hábito, não da rendição, do cansaço, não da reverência. E embora Deus olhe para o coração, a maneira como apresentamos nosso corpo pode revelar o verdadeiro estado desse coração. Deixe-me contar uma história que testemunhei durante meus anos de ministério. Havia um homem chamado Ricardo em nossa igreja. Ele era um cristão nominal. Vinha aos cultos de domingo, ocasionalmente lia a Bíblia, mas sua vida espiritual estava estagnada. Um dia, após um sermão sobre a oração, ele me procurou confessando que nunca sentia a presença de Deus quando orava. Como você ora, irmão? Perguntei. Geralmente na cama, antes de dormir, ele respondeu. Sugeri que ele experimentasse mudar sua postura física. Ajoelhar-se por 15 minutos cada manhã, com a Bíblia aberta. 3 semanas depois, Ricardo voltou com lágrimas nos olhos. Pastor, ele disse, nunca imaginei que dobrar meus joelhos pudesse dobrar meu coração. Algo mudou. É como se Deus estivesse esperando que eu demonstrasse que esta conversa significava algo para mim. Ricardo descobriu o que o salmista quis dizer em Salmo 95:6. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Jesus não é apenas nosso Salvador,
Ele é nosso modelo. E sua postura na oração nos ensina que há momentos em que o corpo deve se unir ao clamor da alma. A postura física se torna uma manifestação externa do que está acontecendo no espírito. Você já notou quantas vezes em toda a Bíblia os grandes homens e mulheres de Deus se prostraram, se ajoelharam ou caíram com o rosto em terra quando oravam ou adoravam? Não foi por acaso, não foi um ato vazio, foi pura reverência, foi reconhecimento da grandeza de Deus. Como disse Martinho Lutero, a verdadeira oração não é apenas uma expressão de palavras, mas a postura do coração. Lutero, que revolucionou a Igreja com a doutrina da justificação pela fé, entendia que a oração não era uma formalidade, mas um encontro transformador com o Deus vivo. Do Antigo ao Novo Testamento, as Escrituras estão cheias de exemplos de orações que nascem não apenas do coração, mas que também se expressam com o corpo. Porque o corpo tem memória espiritual, o corpo se submete, o corpo pode adorar, o corpo pode se humilhar. Abraão, Moisés, Elias, Daniel, Davi, Ezequiel, Isaías, todos eles em algum momento de suas vidas prostraram-se em terra ao falar com Deus. Você acha que era uma formalidade? Não era. Era uma linguagem espiritual que o céu entendia perfeitamente. Em Êxodo 34:8, depois que Deus se revelou a Moisés com glória indescritível, a palavra diz: Moisés rapidamente se curvou até o chão e o adorou. Ele não precisou pensar, não foi obrigado, foi a única resposta possível diante da santidade tão avassaladora que o envolvia. Seu corpo respondeu ao impacto da presença de Deus. E isso é algo que muitos esqueceram hoje. Em uma era onde tudo se torna casual, moderno, leve, relaxamos até mesmo a forma como nos apresentamos diante do Todo-Poderoso. Já não é comum ajoelhar-se para orar. Já não parece normal inclinar o rosto ao chão. Agora, o mais habitual é orar deitado, entre notificações, enquanto o corpo vai adormecendo. Mas você imagina Moisés fazendo isso ao ver a glória de Deus? Você imagina Daniel orando deitado em Babilônia enquanto batalhas espirituais se desencadeavam? Não, não é? Em Daniel 6:10, lemos que, apesar de um decreto proibir orar a Deus, o profeta entrou em sua casa e, com as janelas do seu quarto abertas na direção de Jerusalém, 3 vezes por dia se ajoelhava, orava e dava graças a seu Deus, como costumava fazer. Ele não se escondeu, não se deitou em sua cama, não murmurou uma oração em silêncio deitado. Ele se ajoelhou, porque sabia que essa posição era um ato de honra, era uma declaração de lealdade, era uma guerra espiritual com uma postura profética. Veja, a reverência física não é uma tradição, é uma manifestação da verdade que carregamos dentro de nós. E aqui vem algo ainda mais profundo. Quando o corpo se rende, a alma se alinha. Quando o corpo se humilha, o espírito se sintoniza na frequência do céu. Não é superstição, é alinhamento espiritual. Agora pense, se orar deitado se tornou seu hábito, será que você não vê mais a Deus como antes? Será que a chama esfriou pouco a pouco e você nem notou? Porque ninguém se prostra diante de alguém que não respeita. Ninguém dobra os joelhos diante de alguém que não honra. E se nosso corpo não o faz, será que em nosso interior algo está perdendo sensibilidade espiritual? A Bíblia não te condena por orar deitado, mas te convida com insistência a recuperar o sentido sagrado da oração, a devolver a reverência, a seriedade, a entrega total que os profetas, apóstolos e o próprio Jesus nos mostraram. Porque quando oramos sem temor, sem urgência, sem entrega, o inimigo sorri. Sabe que essa oração não é perigosa. Sabe que essa oração não quebrará correntes. Mas quando um filho de Deus se ajoelha, algo se agita no mundo espiritual. E quando esse joelho toca o chão com fé, os céus se abrem. E quando o rosto se inclina em terra com humildade, o fogo de Deus começa a descer. Porque o quebrantamento físico é símbolo do quebrantamento interior.
é um sinal que o céu não ignora. Em Isaías 66:2, Deus diz: A este olharei, ao humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Seu corpo treme ao ouvir sua palavra, seus joelhos se dobram quando você ora, seu coração realmente se prostra quando você fala com o Rei. Este é o momento de despertar. Este é o momento de reconhecer que perdemos algo valioso, que nos relaxamos tanto que até nossa forma de orar se tornou morna, superficial, inconsciente. Mas hoje, Deus te chama a recuperar o poder da reverência física, não como uma obrigação religiosa, mas como um ato de amor, de entrega, de honra a quem merece tudo. Porque se você tem força para ficar de pé em suas batalhas diárias, também tem força para se ajoelhar diante daquele que pode lhe dar a vitória. Se você tem tempo para falar com tantos durante o dia, também pode inclinar seu rosto e falar com aquele que sustenta sua alma. E se alguma vez você se ajoelhou por desespero, faça-o agora por reverência. Seu quarto pode se transformar em um altar. Sua sala pode ser um lugar santo. O canto onde você ora pode ser como o tabernáculo, se você decidir mudar a forma como se aproxima de Deus. Deus quer vê-lo prostrado, não porque Ele precise, mas porque você precisa lembrar quem Ele é e quem você é. E quando essa consciência te invadir, você não voltará a orar deitado sem intenção, não voltará a falar com Deus como se Ele fosse qualquer outro. Seu corpo também se unirá à adoração e sua vida espiritual começará a brilhar novamente. O céu ouve sua voz, mas também vê sua postura. O grande pregador Charles Spurgeon disse certa vez: a verdadeira oração não é um exercício de eloquência, mas um exercício de consciência. E essa consciência envolve todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Em Romanos 12:1, Paulo nos exorta: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Note bem, ofereçam seus corpos. A vida espiritual não está desconectada do físico. Pelo contrário, ela se manifesta através dele. Quando o rei Davi dançou diante da Arca da Aliança com todas as suas forças, ele não estava apenas expressando emoção, estava oferecendo seu corpo como adoração. Quando a mulher que ungiu os pés de Jesus com perfume caro se prostrou e os enxugou com seus cabelos, ela não estava fazendo um gesto vazio. Estava entregando tudo o que tinha, incluindo sua dignidade física. Veja o que aconteceu no Pentecostes. Os discípulos estavam reunidos em oração quando o Espírito Santo desceu. E não estavam deitados, dispersos, estavam em um mesmo lugar, com o mesmo propósito, em postura de espera e reverência. Permita-me fazer uma pergunta direta. Quando foi a última vez que você sentiu o peso da glória de Deus? Quando foi a última vez que sua oração moveu os céus? Quando foi a última vez que você experimentou a presença de Deus de forma tão intensa que seu corpo não conseguiu ficar indiferente? Se faz tempo, talvez seja hora de reconsiderar não apenas o conteúdo de suas orações, mas também sua postura. O evangelista John Wesley levantava-se às 4 da manhã todos os dias para orar por horas, frequentemente de joelhos. Ele disse: Deus nada faz, senão em resposta à oração. Wesley entendia que a oração não era uma atividade casual, mas o próprio centro da vida cristã e merecia sua atenção total, inclusive física. Hoje, convido você a fazer um experimento espiritual. Por uma semana, dedique pelo menos 15 minutos por dia à oração de joelhos ou prostrado. Não como um ritual, mas como um ato consciente de humildade e entrega. Veja se isso não transformará sua percepção de quem é Deus e de quem você é diante dele. Não é por acaso que a própria palavra adoração, em hebraico, shachá, significa literalmente prostrar-se. A postura física está tão entrelaçada com o conceito de adoração que elas não podem ser separadas na linguagem original da Bíblia. Meus amados,
Não estou pedindo que abandonem a espontaneidade na oração, nem que criem rituais vazios. Estou convidando vocês a redescobrirem o que os santos de todas as épocas sabiam: que nosso corpo não é apenas um recipiente para nossa alma, mas um participante ativo em nossa vida espiritual. Quando você dobra seus joelhos diante de Deus, algo acontece em seu coração. Quando você prostra seu rosto no chão, seu orgulho encontra um lugar para morrer. Quando suas mãos se elevam em adoração, sua alma se eleva também. A postura do seu corpo revela e molda a postura do seu coração. Vamos orar. Pai Celestial, perdoa-nos pelas vezes em que nos aproximamos de Ti com casualidade, quando tratamos a oração como uma tarefa ou um hábito vazio. Ensina-nos a orar como Jesus orou, com todo o nosso ser, que nossos joelhos se dobrem, que nossos rostos se inclinem, que nossos corpos participem da adoração que Te oferecemos. Em nome de Jesus, amém.